Vamos falar agora um pouquinho sobre a otimização de problemas não lineares. Primeiro, só uma ideia, uma intuição a respeito do problema. Se a gente tivesse um problema com uma única variável, então eu tenho um x e eu quero minimizar um custo que é função desse x. Se fosse um problema de uma variável só, eu poderia muito bem traçar um gráfico desse custo em função dessa variável x, e aí obteria alguma curva que faz, sei lá, alguma coisa assim. E aí, por inspeção no gráfico, a gente poderia verificar que existe aqui um determinado ponto, então existe um valor x estrela, que alcança um custo mínimo. Então a gente poderia verificar por inspeção. Quando a gente lida com problemas computacionais, a gente não consegue fazer um gráfico, porque fazer o gráfico quer dizer que a gente precisa ter os valores de x para qualquer valor real. Então, para toda a reta real, a gente vai ter que ter um valor correspondente. E o problema é que isso aqui são infinitos valores, então o computador não vai conseguir armazenar. Qual que é a alternativa? Ao invés de ter os valores para todos os x reais, no computador a gente faria alguns pequenos valores. Então seria o equivalente de você fazer no Excel uma tabelinha para x igual a 0,1, x igual a 0,2, x igual a 0,3 e assim por diante. Você calcula o custo do 0,1, você calcula o custo do 0,2 e assim por diante. E então isso aqui é o que a gente chama de grid search. Ou seja, você faz a gente fala grid, a gente acaba falando em português o termo em inglês também. Você divide a sua área de busca em tantas partes quanto você quiser, poderiam ser maiores ou menores, conforme a sua necessidade. Você olha quanto que está valendo a função em cada um deles, e aí você procura o menor entre todos. Isso aqui tudo, desculpa, isso aqui tudo está correto em teoria. E aonde que está o problema disso? Um grid search funciona muito bem quando a gente tem uma função de uma variável só. Agora, na prática, a gente vai ter funções de muitas variáveis ao mesmo tempo. Se você tivesse duas variáveis, já dá para perceber que a coisa complica um pouco, porque você teria que fazer variações na direção x, variações na direção y, e aí para cada um dos pontinhos aqui num reticulado, você teria que calcular o valor de z correspondente, né? Calcular o valor da terceira variável da função objetivo. E quanto mais dimensões você tiver, mais pontos você vai ter no seu grid, e isso aqui vai crescendo se você tiver n dimensões. E aí a dificuldade, quanto mais dimensões que a gente tem, é que o fato de você ter uma segunda dimensão não vai simplesmente dobrar o número de pontos, mas vai elevar ao quadrado. Uma terceira dimensão elevaria ao cubo, então em geral você vai elevar o seu número de pontos em cada dimensão, você vai elevar o número de dimensões, e isso aqui vai crescer muito rápido, né? Não é difícil a gente ter esse valor do número de variáveis da ordem de centena de milhar. Então um grid search é completamente inviável num caso geral. Bom, ele pelo menos serve de intuição de para onde a gente vai começar, mas ele não pode ser aplicado diretamente. O que a gente pode aproveitar dessa ideia? A gente pode aproveitar que a identificação do ponto de mínimo é o ponto em que a derivada se anula. Então eu vou chamar de... A minha função era c de x, eu vou falar que o c' de x, c' de x estrela, é igual a zero. Então o que quer dizer isso? X estrela é o ponto em que a minha derivada se anula. E aí a gente tem uma certa tendência a achar que isso aqui vai querer dizer que o nosso x estrela é o ponto de mínimo. O ponto de mínimo eu falei, presta atenção, porque não é o... Aqui eu escrevi mal, seria o ponto de mínimo, porque o mínimo é o valor do c em x estrela. X estrela é o ponto de mínimo e aqui é o mínimo de fato. E a gente costuma pensar meio dessa forma, é só achar o ponto que a derivada é zero que eu vou ter um ponto de mínimo. A coisa é um pouquinho mais sutil, e
Aqui é um exemplo em que a gente tem, por exemplo, o custo de um reator em função da concentração de uma espécie. E se a gente procurar simplesmente o ponto em que a derivada se anula, a gente poderia acabar chegando nesse ponto número 3, que na verdade não é um ponto de mínimo, é um ponto de máximo. Então, a simples consideração de que a derivada se anula não é suficiente. Só a derivada se anular, a derivada primeira se anular, vai dizer que é um ponto extremo, ou um mínimo ou um máximo. Para a gente saber se é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, a gente tem que olhar para a derivada segunda, então ver se essa concavidade está para cima, se essa concavidade está para baixo, alguma coisa, então, alguma coisa assim, alguma coisa do outro lado. E, ou seja, tem que ter uma informação de derivada segunda, só aqui, só esse C' ser igual a zero não funcionaria. Eu precisaria também mostrar que o C duas linhas no x estrela, que isso aqui é positivo. Então, se tem uma concavidade para cima e a primeira derivada se anulou, é só nesse caso que eu tenho certeza que é um ponto de mínimo. Muito bem. As coisas se complicam ainda um pouco mais porque a gente pode ter restrições. Então, quando a gente falou do caso LP, a gente simplesmente olhava para os vértices. A gente só olhava para os limites onde a restrição estava batendo e isso era suficiente. No caso NLP, no caso não linear, a gente tem que olhar de alguma forma para os vértices, mas a gente tem que olhar também para o meio do domínio, para o meio da região viável, que a gente pode ter esses pontos em que a derivada se anula. Então, aqui a gente vai um pouquinho mais devagar. Eu vou primeiro falar dos métodos sem restrições, dos métodos do que acontece quando a gente não tem esses limites mínimos e máximos. E aí depois a gente traz também a complicação oriunda das restrições. Muito bem, vamos pensar no caso, simplesmente no caso sem restrições. A gente também vai, apesar de ter essa dificuldade técnica da gente ter que olhar os pontos de ter que olhar uma informação de derivada segunda para saber se é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, os algoritmos eles fazem a conta basicamente com a derivada primeira. Em geral tem uma verificação de derivada segunda para ver se você está indo na direção certa ou não, mas a gente pode pensar primordialmente na derivada primeira. E a nossa dificuldade aqui é encontrar esse x estrela, é saber qual é o ponto em que a derivada se anula. E resolver uma equação desse tipo, resolver uma equação que aqui do lado esquerdo pode ser uma função não linear, pode ser qualquer coisa. Isso aqui é igual a zero. É o que a gente chama do estudo de zeros de funções, em que, se vocês forem procurar algum livro de métodos numéricos, existem muitos métodos possíveis para encontrar zeros de funções, que basicamente é resolver o problema f de x é igual a zero. Eu vou escrever f agora, só que a gente guarda em algum cantinho da nossa cabeça, que a minha f de x é a derivada do custo. Então, só para não ficar escrevendo essas derivadas em todo lugar, lembrem-se disso, que eu vou escrever uma função f qualquer, mas no fundo, da onde vem essa f, ela é a derivada do custo. E x é a minha variável. Por enquanto aqui também eu estou pensando que x pertence aos reais, simplesmente, então x tem dimensão 1, é só uma variável de cada vez. E de todos os métodos de zeros de funções, o que a gente acaba aproveitando mais em otimização é o chamado método de Newton. A gente muitas vezes fala no método de Newton, mas o mais correto seria Newton-Raphson. O Newton meio que roubou, o Raphson era contemporâneo dele e o Newton deu uma roubada nas ideias. Na literatura em inglês eles costumam chamar só de Newton, na literatura em português a gente dá um pouco mais de crédito para o Raphson. Então o mais correto seria Newton-Raphson. Qual é a cara do método de Newton, Newton-Raphson? Imagina que a gente tem uma curva, essa aqui, deixa eu só apagar esse pontinho que eu desenhei mal. Se a gente tiver essa aqui seria, vou continuar isso aqui, então imagina que isso aqui é uma função contínua, bem comportada. Essa aqui em vermelho seria a minha f de x, e
o que a gente faz? A gente gostaria de encontrar esse ponto que está aqui. Esse é o ponto em que a minha função se anula. Graficamente a gente consegue enxergar, mas a gente vai tentar desenvolver um método que permite calcular de uma forma iterativa qual é esse ponto. E a palavra-chave aqui é iterativo, porque a gente vai ter que chutar um ponto inicial. Então eu vou chutar um ponto x0, que é uma aproximação do ponto em que essa função se anula. E o que a gente faz? A gente vai até a função e vê se ela já se anulou ou não, ou se ela está perto de zero ou não. Então aqui no caso ela não está muito perto de zero. Como é que a gente pode se aproximar desse zero? A gente vai descer pela tangente. A gente vai calcular um próximo ponto x1 descendo aqui pela tangente. E aí a gente repete a mesma coisa. A partir desse ponto x1 a gente vê aonde que está a função. Se ele ainda não se anulou, a gente vai descer pela tangente mais uma vez e a gente vai calcular um ponto x2. Do x2 a gente vai descer pela tangente mais uma vez e assim por diante. E aí esse processo às vezes vai convergir. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre essa convergência ou não. Como é que a gente faz essa conta? Bom, quais são as coordenadas desse ponto? A abscissa dele é x0, a ordenada dele é a função no ponto x0. E o que é essa reta em preto? Essa reta em preto ela tem uma inclinação correspondente à derivada da função f no ponto x0. Foi assim que eu determinei. Ela vai ter a mesma inclinação em todos os pontos, porque é uma reta, mas essa inclinação foi dada pela derivada no ponto x0. Então, qual que é a equação dessa reta? A gente lembra do y menos y0 é igual a m x menos x0, a fórmula da geometria analítica. Então, a equação geral dessa reta vai ser y menos o meu y0 aqui é a função no ponto x0. A inclinação é a derivada no ponto x0. E aqui eu tenho o mesmo x menos x0. E quem que é o meu x1? O meu x1 é o valor de x em que o y se anula. Então eu posso escrever isso aqui como sendo 0 menos f de x0 é igual a f' de x0, x1 menos x0, x1 é o ponto em que o y se anula. E aí a gente consegue rearranjar essas coisas. Eu posso passar o x0 para o lado de lá. Meu intuito aqui é isolar o x1, é ter uma expressão para o x1. Então o x1 seria, primeiro eu passo isso aqui dividindo, então eu vou ter um menos f de x0 dividido por f' de x0, e aí na hora que eu passar o x0 para lá, eu vou ter isso aqui, x1 é igual a x0 menos f de x0, f' de x0. É assim que a gente tem as iterações do método de Newton-Raphson. E com isso aqui a gente calcula o x1, e aí obviamente a gente calcula os outros da mesma forma, né? Então o x2 seria x1 menos f de x1, f' de x1, e assim por diante, até que a gente canse, literalmente. Ou seja, até que a gente chegue perto o suficiente do meu ponto x estrela. Pode ser perto o suficiente porque o x1 menos x2 ficou pequeno, ficou menor do que um certo epsilon. Pode ser porque a função no ponto x1 ficou menor do que um outro epsilon. Esse aqui eu podia chamar de epsilon x, esse aqui de epsilon y, para ser o erro na direção x e o erro na direção y. Enfim, a gente pode ter diferentes critérios de parada, mas a ideia é que a gente vai se aproximando aqui, descendo pelas tangentes. Muito bem. Aonde que as coisas se complicam um pouquinho? Em primeiro lugar é que elas se complicam porque a minha f já é a derivada. Se a gente lembrar da nossa observação, a f é a derivada da função objetivo. Então, a primeira derivada da f, na verdade, é a segunda derivada da função objetivo. Ou seja, para resolver um problema de otimização, as minhas iterações do método de Newton-Raphson, na verdade, vão ser o próximo, o x e mais 1, vai ser o ponto atual que eu estou, menos a derivada
no ponto em que eu estou, derivada do custo, derivada da função objetivo no ponto que eu estou, dividido pela derivada segunda naquele mesmo ponto. Então a gente precisa calcular derivadas, derivada primeira e derivada segunda, e isso em geral é uma operação um pouco custosa computacionalmente. Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que se a gente está em dimensão n, em dimensão mais do que 1, a gente não vai ter exatamente essa figura de descer pela tangente. Ao invés de ter uma derivada que é simplesmente um número, a gente vai ter gradientes, a gente vai ter vetores. Então, isso aqui se torna o vetor gradiente, esse aqui de baixo se torna a matriz hessiana. E aí você não consegue dividir por uma matriz, mas enfim, dá para rearranjar isso aqui. Vocês podem procurar alguma bibliografia. Por exemplo, no Himmelblau ele faz bem essa dedução. E aí você consegue rearranjar isso aqui numa forma que não tem essa divisão pela matriz. É o equivalente de passar multiplicando entre várias aspas, porque na matriz você não tem nem a divisão em primeiro lugar, mas a cara final é como se fosse esse aqui que está no denominador vai passar multiplicando para o lado de cá. Muito bem, isso então vai dar os métodos de gradiente. São métodos que, como se eles estivessem descendo pela tangente, mas eles não vão descer pela tangente, eles vão descer pelo gradiente. A gente pode ilustrar isso tem um problema típico, que a gente vê esses métodos como gradient descent ou steepest descent. Steepest é o mais inclinado, então são métodos que vão descendo, tentando ganhar o máximo possível, descendo pelo gradiente. De vez em quando a gente vai ter alguns problemas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E não é porque eles estão descendo pelo gradiente que eles vão de fato chegar no mínimo global. Também, quando a gente falar dos problemas dos métodos não lineares, a gente vai ilustrar um pouquinho melhor. Então, por enquanto, só mantenho em mente que esses métodos vão funcionar muitas vezes, mas não 100% das vezes. E depois a gente discute isso. Por enquanto, vamos entender como que eles estão funcionando. Esse aqui é um exemplo típico para testar os algoritmos de otimização. É um benchmark que é muito usado. É basicamente bastante usado porque ele é divertido, por ser a função banana function. Rosenbrock é o nome do cara que propôs isso aqui pela primeira vez. E ela tem um mínimo para x igual a 1 e y igual a 1. Então ela teria um mínimo por aqui. Só que o que acontece é que nessa região aqui da banana, a função varia muito pouco. Então em todos esses pontos que estão em azul, a função vale basicamente a mesma coisa. E a dificuldade é chegar no ponto de mínimo de fato. Chegar nesse vale é relativamente fácil, mas você chegar realmente no ponto de mínimo pode dar um certo trabalho. E a razão para isso é que, como a função está variando muito pouco, o gradiente vai ser perto de zero. É como se a inclinação disso aqui fosse perto de zero, justamente por ser um vale, é um lugar em que varia muito menos aqui do que na montanha. Então nesse vale a gente não tem muita informação de derivada, e aí os métodos de gradiente vão tender a demorar um pouco mais para achar esse ponto de mínimo. Se a gente for ilustrar o que acontece com os métodos de gradiente, a gente poderia chutar um valor inicial aqui em 1 menos 1. No começo ele vai evoluir bem rápido, porque o gradiente aqui é bem grande, e aí ele chega no vale e ele demora para fazer progresso. Ele está indo em direção ao nosso ponto de mínimo, que está no 1, mas ele vai devagar porque justamente o gradiente aqui está pequeno. E isso é da natureza, isso acontece em muitos problemas reais, e aí a gente tem opções de critérios de parada, tudo bem, ele está demorando para progredir, eu me dou por satisfeito, eu espero mais tempo, quão longe eu estou realmente desse ponto ótimo. Então a gente vai ter alguns critérios de quanto que está mudando de uma iteração para outra, para ver se vale a pena eu continuar progredindo. É muito comum os métodos de otimização pararem, simplesmente porque eles não estão avançando mais. Não é que eles chegaram de fato onde eles gostariam, mas entre uma iteração e outra não está tendo progresso, e essa é uma razão comum para terminar o método. E a gente vai ter que lidar com isso, tá? A matemática não vai dar uma solução perfeita, a gente tem algumas formas de contornar, mas que também não vão ser perfeitas.
essa é a visão para o caso em que a gente não tem restrições.